Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 11 de agosto, segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum, dia que celebramos a memória de Santa Clara, virgem e fundadora. Santa Clara, que nasceu na Itália, sobretudo de família nobre cristã, e aos 18 anos deixou o mundo para abraçar a pobreza de São Francisco de Assis, com o qual fundou a Ordem das Clarissas, transformou em apostolado do sofrimento aos seus longos anos de enfermidade. A seu exemplo, procuremos trilhar o caminho do despojamento e da humildade. Santa Clara, rogai e intercedeis por nós. Então hoje, com muita alegria, meus irmãos, queridas irmãs, convido você e convido assim a sua família para partilharmos o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo do 22 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhe disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres, mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregar a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum nos revela a proximidade, o nível de relação que Ele mantém conosco. Já nos primeiros versículos do evangelista, fala de que estavam reunidos Jesus e os seus discípulos. E é neste ambiente que Jesus revela aos seus o caminho ao qual Jesus está destinado a percorrer. Um caminho de cruz e de sofrimento que não encontra, contudo, seu fim nele mesmo, mas na ressurreição, que é, em última análise, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Num segundo momento, Jesus, ao falar do imposto, pergunta: os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos dos estrangeiros. E Pedro responde: dos estranhos. Então, Jesus apresenta um reinado onde o que importa não são os impostos em si mesmo, mas a relação de intimidade que mantém com os meus. Então, peçamos assim ao Senhor a graça da identidade com Ele, a graça de vivermos uma vida de relação com Deus e com nossos irmãos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, ao entregar-se por amor à humanidade e se deixar crucificar, mesmo sem ter nenhuma culpa, Jesus nos deu um grande exemplo, pois sabia que o seu sacrifício seria a chave para a redenção do homem. Como homem, Jesus também nos ensinou que, embora sejamos livres, filhos de Deus, nós temos encargos e obrigações sociais, as quais temos o dever de cumpri-las, como pagar impostos e taxas. Amados irmãos, queridas irmãs, algumas vezes, quando estamos cheios de razão, batemos o peito e não aceitamos as imposições. Jesus, porém, diante da cobrança dos cobradores de impostos do templo, não se revoltou, nem tampouco alegou ser filho de Deus, mas humildemente recebeu da providência divina a moeda para cumprir com a sua obrigação diante dos homens. Meus irmãos, queridas irmãs, o verdadeiro cristão, ou seja, o cristão que segue o modelo de Jesus. Então, o verdadeiro cristão segue o modelo de Jesus. Para não escandalizar, paga o que lhe é cobrado, para o bem-estar
social. Então a nossa fé também se mantém por meio da abertura do nosso bolso. Os discípulos de Jesus ficaram tristes quando ele falou que seria entregue nas mãos dos homens, pois ainda não tinham percebido que neste mundo todos nós estamos sujeitos às leis, às regras e às exigências dos homens. Portanto, nós também precisamos ter consciência de que não podemos nos esquivar das obrigações, dos compromissos e até mesmo do sofrimento que o mundo nos impõe, pois a figura desse mundo passa. Então Deus proverá para nós tudo quanto precisamos para cumprir com os nossos compromissos sociais. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o seguimento a Jesus não nos isenta de também participarmos do crescimento e conservação da obra criada por Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você tem consciência de que mesmo sendo livre, filho de Deus, você tem obrigação para com os homens? Você costuma pagar os seus compromissos sociais sem murmurar? O que Jesus ensinou neste evangelho para você? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para que saibamos desfrutar das nossas condições de filho e que nos livre, nos faça livrar diante das imposições injustas dos poderosos desse mundo, pois só a Ti devemos nos submetermos. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a você e a sua família uma santa e abençoada segunda-feira. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo.